E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e este ano temos feito uma incrível jornada pela Palavra de Deus, lendo a Bíblia de forma cronológica durante todo esse ano. Começamos em janeiro, se Deus permitir, terminaremos no mês de dezembro e toda vez que vai começar um vídeo, um livro novo para a gente ler, eu faço um vídeo aqui introdutório para te animar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, aprenda da palavra de Deus, ame a palavra de Deus, isso vai ser refrigério para a sua alma. E nós chegamos aos livros dos profetas, estamos lá lendo o livro de Reis, mas somos lançados para lermos aquilo que os profetas escreveram, para transmitir aí a mensagem de Deus para aqueles reis. E hoje vamos falar aqui do livro de Oséias. Mas já peço a você, dá aquele like, se inscreve no canal, deixa comentário se quiser, tá bom? Acrescentando, fazendo perguntas, fica à vontade aí, vai ser bênção demais. Oséias escreveu esse livro ali por volta de 710 a.C., 200 anos após aquela divisão que nós já falamos, do reino do norte e o reino do sul, porque o reino de Israel era um só, grande, um bom território. O rei Davi governou sobre essas 12 tribos de Israel. Mas quando seu filho Jeroboão tomou o poder, Jeroboão era filho de Salomão, né? Salomão ainda manteve o reinado, mas Jeroboão, que quando ele esteve no poder, Salomão já massacrava o povo com grandes exigências de juros, não, meu pai, de impostos. Jeroboão cobrava muitos impostos, então isso foi um problema muito sério. E aí o povo pediu, né, ali um alívio, né, para Jeroboão, porque Salomão cobrava demais. Roboão disse que seria pior do que o seu pai, e aí houve então uma divisão, racha. O reino do norte ficou ali com a maior parte das tribos de Israel, e o reino do sul, Judá, ficou somente a tribo de Judá ali. E aí Oséias, ele está no reino do norte, onde o rei naquela época era Jeroboão II. Na mesma época que Oséias viveu também Amós. A gente acabou de ler o livro de Amós. Amós também foi profeta naquela mesma época. E contemporâneos a eles, só que agora no reino de Judá, que é o reino do sul, Isaías e Miqueias, profetas também usados por Deus. E a história que a gente vê em Oséias é uma história assim bem marcante. Nessa época de Jeroboão II, o reino do norte ele vivia numa certa abundância de riquezas e de privilégios, então o pessoal estava indo bem, mas um declínio absurdo de espiritual. A gente sabe que o reino do norte não teve nenhum rei temente a Deus, mas Deus enviou profetas para alertar aquele povo e trazê-los à restauração. E Deus usa a vida de Oséias como um símbolo, um exemplo do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Por quê? Porque Oséias casa, ele tem 3 filhos com a sua mulher, Gomer, o nome da sua mulher, e ela abandona Oséias, se prostitui, faz coisas abomináveis, imorais, e assim, ela desce ao subsolo da imoralidade, digamos. Coisas terríveis ela fez. Mas Deus ordena com que Oséias vá lá, e Oséias vai atrás dela, paga as dívidas que ela tem com os seus homens, né, que ela adquiriu, ele paga a dívida, ele restaura a vida dela, ele coloca ela de novo na posição de esposa, né, e simbolicamente tirando ali toda a sua imundícia com que ela viveu. E este é um símbolo do relacionamento de Deus para com o povo. Deus, ele tirou o povo do Egito. Deus fez uma aliança com o povo no Monte Sinai.
E aí isso tudo nós vamos ver ali no capítulo de 1 a 3, né, sobre essas coisas. Deus coloca o povo na terra prometida. Só que como o povo reage? O povo se torna um povo idólatra. A idolatria aí comparada ao adultério. O povo se prostitui, o povo se desvia drasticamente dos caminhos do Senhor. E o Senhor poderia destruir esse povo, poderia exterminar com esse povo, mas esse Deus, através da sua mensagem, mostra que é um Deus cheio de amor, cheio de compaixão e cheio de fidelidade, apesar dessa traição absurda. Mas o castigo virá, porque é necessário essa punição. E o povo do norte, eles estão ali já sentindo o cheiro, não é, da eminente confronto que eles teriam com os assírios, e eles, nós sabemos, foram destruídos e devastados pelo povo assírio. Deus usou essa nação muito forte e poderosa para trazer juízo sobre o povo de Israel, mas nós vemos o tempo todo que essa não é a vontade de Deus, trazer destruição, trazer esse julgamento severo. Deus, na sua palavra, ele quer falar, e ele fala sempre sobre restauração. Assim como Oséias restaurou a sua esposa, Deus quer restaurar o povo de Israel. Deus quer transformar aquele povo. Do capítulo 4 ao capítulo 11, nós vamos ver acusações e avisos para o povo de Israel. Deus, ele fala que o povo está o adorando de forma hipócrita, levando a sua adoração no templo, misturando a adoração a Deus com a adoração a Baal e outros deuses. Há uma hipocrisia religiosa, onde só tem casca, só tem aparência, mas o coração está longe de Deus. E Deus fala, olha, não é isso que eu quero, eu conheço o coração. E isso, essa adoração, na realidade, causa em Deus uma repulsa muito grande, porque é só uma performance, mas não tem nenhum conteúdo. Dos capítulos 12 até o 14, continua essas acusações, né, de Deus para com o povo, Deus mostrando o que esse povo tem feito, e Deus também dando avisos, né? O povo de Israel, ele se rebelou contra Deus. E aí, Oséias vai lembrar o povo que Jacó, né, o seu antepassado, se envolveu com traição, com mentira. Ele vai relembrar a rebelião de Israel no deserto. Ele vai lembrar a escolha de Israel pelo rei Saul. Então, várias decisões erradas que esse povo teve ao longo da história. Mas no capítulo 11, Deus vai trazer uma palavra de esperança para o futuro. E aí Deus usa ali uma alegoria, né, de Deus como um pai amoroso, mas Israel como um filho rebelde a esse pai. E ali há duas ações, né? Ao mesmo tempo que Deus ele vai trazer juízo, que Deus ele está irado contra o povo, mostra também um Deus cheio de misericórdia, desejoso para perdoar, desejoso para restaurar. E o capítulo 14 continua falando sobre essa esperança futura, mas agora vai usar uma imagem de uma árvore. E Deus fala que o povo de Israel será restaurado, que haverá um arrependimento e o povo vai buscar Deus realmente por amor. Então Deus ainda mostra que vai acontecer isso. Então assim, um futuro e sempre apontando para o Messias virá e haverá um arrependimento, haverá uma transformação, mas futura. Por quê? Porque essa rebelião do povo de Israel, por mais que foi tão terrível, não anula o compromisso que Deus fez com essa nação. O compromisso de Deus para que essa nação viesse dela um Salvador como veio, e uma nação especial criada por Deus. Mas não é que Deus vai passar a mão na cabeça deles. O futuro e as coisas que aconteceriam conduziriam muitos ao arrependimento. Essa nação, o povo ali da época de Jeroboão II, sofreu a penalidade da sua rebelião, mas Deus não exterminou.
porque Deus ele tinha planos e projetos para esse povo, como nós conhecemos a história. Então, leia o livro de Oséias com o coração aberto, pedindo ao Senhor que, através dessa leitura, você compreenda os ensinamentos profundos e que o seu relacionamento com Deus se aprofunde cada vez mais. E é isso, uma maravilha. Leia a Bíblia, vale muito a pena. Esse é o nosso vídeo aqui introdutório deste livro. Vamos ler, porque o próximo livro será o grande livro do profeta Isaías. Grande porque é um livro realmente bem grande. Mas é isso, Deus abençoe, muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.